O Acorda Vascaíno é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também aqui do canal AV+. Você tem bônus de R$3.000 e a palavra promocional AV+, AVMAIS, para dobrar na sua primeira aposta. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link. Use-o e você vai poder ganhar o seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, uma das grandes empresas que movimenta dinheiro em todo o mundo. Casa de palpites 1xBet é parceira aqui do canal AV+, e do Acorda Vascaíno. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Acorda. É um prazer estar com você aqui nessa terça-feira pela manhã. Prazer pela possibilidade de conversar e expressar tudo aquilo que a gente pensa do Vasco. Só que, infelizmente, ultimamente, é só pauta negativa. Hoje eu vou tentar aqui falar muito de bola rolando, de algo que eu vi no último domingo na Liga Arena, na Arena da Baixada, quando o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense. Só que, infelizmente, eu não tenho como falar só de bola rolando se eu não trouxer um contexto inteiro de tudo aquilo que o Vasco vem vivendo ultimamente. Ontem mesmo foi um dia duríssimo para quem ainda acredita que a 777 possa ter êxito à frente do nosso clube. Eu, particularmente, já larguei de mão há um bom tempo. E todos sabem o que eu penso. Lembrando que o modelo SAF talvez fosse a única saída para o Vasco. E a maioria do torcedor vascaíno pensava assim, porque a gente estava tendo dificuldade na segunda divisão do futebol brasileiro. Só que, até nisso, o vascaíno que comanda esse clube tem a falta de competência. Ah, mas foi auditado para quem venderam, porque passou pela mão de todo mundo assinou. Então, infelizmente, venho aqui trazer a informação que todo mundo que achou que era legal, errou. E aqui, eu não vou entrar na onda que teve dolo. Para mim, erraram porque foram incompetentes. Só que eu não quero ficar batendo nessa tecla, porque eu quero falar de bola rolando, porque é o que eu gosto. Só que não tem como eu falar de bola rolando sem deixar claro que isso tudo que acontece no Vasco hoje, externamente, acaba refletindo dentro de campo. Qualquer um que vai trabalhar numa empresa em que a empresa tem dificuldade no comando e dificuldade até de peças. Hoje o Vasco está reduzido a quantas pessoas pensando e entendendo de futebol. Eu faço essa pergunta para você. A gente sabe que há 10 dias, hoje, ninguém que realmente que tem voz ativa no clube, que possa mandar alguma coisa, deu as caras, falou algo. O que a gente ouviu do executivo até agora foi na live, na rede social da Força Jovem. Só comunicar com o torcedor nos últimos 2 dias. Quem que falou com o torcedor? 2 funcionários demitidos, Ramon Dias e Emiliano Dias, e um funcionário num cargo de forma interina, que foi o Rafael Paiva. Se isso não é estar largado, eu não sei mais o que é estar largado. E é óbvio que isso reflete dentro de campo. Dito isto, vamos falar um pouquinho de bola rolando. O técnico Rafael Paiva, contra o Fortaleza, obteve êxito escalando 3 zagueiros. 2 volantes e 3 atacantes. E olha que o Vasco sofreu bastante nesse jogo também. Inclusive, no segundo tempo, ele faz uma correção, troca os 2 extremas, coloca 2 extremas com mais entendimento de descer e formar aí essa linha de 4 ao lado dos 2 volantes, em que o Vasco marcou num 5-4-1. No domingo, contra o Atlético Paranaense, ele vai para um 4-3-3, colocando o Rossi de um lado, o David de outro e o Verratti centralizado. E mesmo quando o Vasco tinha 11 jogadores em campo, ficava claro que o Vasco iria tomar um gol a qualquer momento. Com 12, 13 minutos, o Vasco já tinha levado 2 bolas na trave e não passava do meio de campo. E algumas coisas assim que o Vasco não consegue fazer são simples. Eu vou dar um exemplo para você, torcedor. A partida que o PH fez no primeiro tempo
do último domingo, ela foi uma coisa deprimente. Só que eu vejo que, às vezes, dentro de campo, as coisas são expostas que não precisariam. Por exemplo, o que estava errando o Paulo Henrique no primeiro tempo? O Vasco a todo momento tentava sair jogando, num piso difícil de sair jogando, porque as pessoas têm ideia que o gramado sintético é mais fácil. Para ter o controle da bola, não é. Ela fica muito mais viva. E o que fazia o Atlético? Assim que o Vasco iniciava suas jogadas próximo à área no tiro de meta, o Atlético vinha com 5, 6 jogadores e abafava. E o Paulo Henrique perdeu 3, 4 bolas consecutivas. Por quê? Porque o Paulo Henrique não tem técnica suficiente para participar da saída de bola do Vasco. Gente, eu não estou aqui crucificando o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, no segundo tempo, melhorou muito o seu futebol quando ele foi jogar quase que numa segunda linha. Então, qual é a interpretação que tem que tirar disso? O Paulo Henrique não pode participar da construção defensiva nessa zona aqui do campo. O Paulo Henrique tem que receber a bola aqui, para daí sim ele, em projeção, poder partir rumo ao ataque. E o Vasco, em nenhum momento, teve esse discernimento. Continuavam forçando com o Paulo Henrique para ele sair por aqui. O Atlético Paranaense povoava a frente da zaga do Vasco com inúmeros jogadores. E o Paulo Henrique perdia a bola uma hora, gente. Ele trouxe a bola aqui e tocou para escanteio, que foi algo que quem estava na Arena da Baixada teve vontade de chorar, e muita gente lembra disso. Então, cada vez fica mais claro para mim que essa equipe do Vasco precisa urgentemente jogar com 3 zagueiros, sendo que o zagueiro da direita tem que ser o João Vitor pela velocidade, o zagueiro central tem que ser Maicon ou Medel. Hoje eu acredito que o Maicon possa exercer essa função, e pela esquerda o Léo. E deixar o Piton e o Paulo Henrique como alas, ou num 3-4-3, ou num 5, ou num 3-5-2, mas não aqui ao lado desses zagueiros, principalmente o Paulo Henrique pela dificuldade que ele tem na construção. Então deixa o Paulo Henrique um pouco mais à frente, avança um pouco mais o Piton e sai com esses 3 zagueiros. Outra coisa que eu quero trazer para você aqui, torcedor, que eu sei que muita gente vai discordar, vai colocar nos comentários, mas não tem problema. Eu tenho que ficar com a minha razão, e daqui a 2, 3 meses, se a minha razão estiver errada, eu venho aqui e digo para você, torcedor, eu me equivoquei. Não adianta sair chutando o Hugo Moura pelo erro que ele teve domingo na Arena da Baixada. Sabe por quê, torcedor? Porque nós não temos jogadores no nosso elenco para cumprir essa função de volante. Então, se a gente sair chutando o Hugo Moura, a gente vai ter que colocar outros jogadores ali que hoje no nosso elenco rendem menos que o Hugo Moura. E essa leitura que eu faço é a leitura que o Ramon fez e chegou e já colocou o Hugo para jogar, e o Rafael, nos 2 jogos que esteve à frente do comando do Vasco, manteve o Hugo Moura. Porque quem está lá no dia a dia, treina e enxerga, vê que nós temos muita dificuldade para esse primeiro volante. Só vou trazer um detalhe aqui para você, um dado que eu vi ontem num perfil no Twitter, que tem acesso ao GPS dos jogadores. O Sforza jogou durante 20 minutos, deu 3 sprints, nenhum acima de 25 e alguma coisa quilômetros por hora. O Galdames foi o jogador que mais correu durante o jogo, correu 12 quilômetros, nenhum sprint acima de 25 quilômetros. O Fernandinho, que tem idade para ser pai do Sforza, deu sprint de 28 km por hora. O Hugo Moura, o pouco tempo que ficou em campo, chegou a dar sprint de 30 km por hora. Muita gente vai brincar, vai fazer piada com isso. Vai para o atletismo, vai... Não, isso é futebol. Hoje, se você não tiver essa saúde para competir, para arrancar, para fazer marcação, para fechar espaço, você está fadado ao fracasso.
Por isso, torcedor, que eu já bati na tecla 1 milhão de vezes aqui, montar um meio de campo de uma equipe com Sforza e Galdames, esqueça isso. Olha, um deles e deu a cota de jogadores lento do Vasco, ela já está preenchida perfeitamente por Maicon Omedel, Sforza ou Galdames e Verratti lá na frente. Não existe equipe no mundo que vá se sustentar com 3 jogadores que não tenham velocidade. O Verratti, que lá na frente é um leão, briga dentro das circunstâncias, mas ultimamente está tendo muita dificuldade para competir. Quando a gente olha, o Verratti está no chão. Diferentemente do David, que o torcedor vascaíno já queria chutar lá atrás, já queria se desfazer, e domingo foi o melhor jogador de linha do Vasco. Disparado. Por quê? Porque tem força e compete. Aliás, a fragilidade dos jogadores que compõem o elenco do Vasco para poder aliar força, resistência e velocidade é algo que me assusta. Dentro do nosso elenco, é muita pouca gente que consegue competir do começo ao fim do jogo. É algo que assusta. Você viu os jogadores do Atlético Paranaense praticamente passeando dentro de campo. Claro que potencializados no 11 contra 10. Agora, não venham colocar na expulsão do Hugo Moura que até ali as coisas estavam legais. Não estavam. Como seria com 11 contra 11, eu não sei. Agora, a amostra dos 14 e 15 minutos, enquanto estava 11 contra 11, é que seria um jogo dificílimo para o Vasco. Então, que o Rafael Paiva possa, durante essa semana, até porque eu não acredito na contratação de um treinador tão cedo, tem a questão do Pesolano que eles vão esperar, até porque o Vasco não tem pressa. O Vasco está na zona do rebaixamento, um lugar que o Vasco já se acostumou a ficar nos últimos anos, está ali, então não precisa ter muita pressa também, o pessoal que comanda o clube, da empresa, eles têm muitos outros problemas para resolver pelo mundo do que cuidar do futebol do Vasco. Então, que o técnico Rafael Paiva, durante essa semana, que provavelmente é ele que vai comandar o Vasco contra o Vitória, tem esse entendimento, esse discernimento. Rafael, coloca esses 3 zagueiros do Vasco, coloca os 2 laterais como ala, a volta do Payet, o Verratti lá na frente, e daí tem outros jogadores para você encaixar. E eu vou falar aqui, o Adson não pode receber tão pouca minutagem como vem recebendo. Tanto no jogo contra o Fortaleza, como domingo, em que ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, me parece que o Adson precisa de jogo, de minutagem, estar dentro de campo. Pelo amor de Deus, eu vou continuar batendo nessa tecla. Um cara que até 1 ano e meio atrás fez 66 jogos como titular do Corinthians. Ele não pode ter mais minutagem com a camisa do Vasco, porque todo mundo do Vasco está recebendo oportunidade, mais tempo dentro de campo de Adson, que isso eu acho errado. E para encerrar, quando eu erro sobre a avaliação que eu faço de um jogador, eu tenho 0 problema em voltar atrás, na minha opinião. Só que eu não admito algumas análises e vou continuar aqui defendendo alguns pontos de vista. Em inúmeras oportunidades, eu defendi a convocação para o jogo, a relação do Eric Marcos e peço mais minutagem para ele. E domingo, na Arena da Baixada, ele fez talvez a pior atuação dele desde que ele entrou no Vasco. Ele errou absolutamente todas as ações. E eu não sou cego. Inclusive, eu estava lá a 30 metros vendo ele errar todas as ações. Agora, ter como parâmetro um jogo 11 contra 10 na Arena da Baixada, em que o Vasco estava perdendo, em que ninguém estava jogando nada, eu confesso a você que é até um pouco de má vontade. Ah, Jean, você acha que ele merece muitas oportunidades? Não, porque aos poucos ele não vem também demonstrando algo de positivo que possa ter uma sequência. Como, por exemplo, o Adson vem mostrando. Mas eu não vou encerrar a carreira dele tendo esses parâmetros que ultimamente a gente tem com alguns jogadores do Vasco. Beleza, torcedor? Vou pedir para você, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Ave Mais e também no Atenção Vascaínos. E mais uma vez eu pedi para você, não saia chutando tudo que é jogador desse elenco, porque até a próxima janela, se é que vai ter próxima janela, porque as notícias dizem que a grana, as coisas
talvez não aconteça, vai ser com esse elenco. E esse elenco não é suficiente para conseguir coisas grandes, mas é suficiente para conseguir o campeonato que o Vasco se pôs a disputar nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, que é o campeão do 14º, 15º, 16º colocado. É isso que o Vasco disputa ultimamente. Abraço, galera!